Paulo, essa história da mídia, ela já tem 13 anos. Eu tenho experiências absurdas com Deus. Há 13 anos atrás, na igreja que eu estava, o pastor falou com o pastor Binaí, queria essa família para vir aqui para a sede, para poder estar aqui coordenando, né, esse ministério, liderando esse ministério de mídia. Quando eu cheguei aqui, tinha 2 pessoas aqui nesse ministério. E eu tive experiências com Deus ao longo desses 13 anos extraordinárias. E uma coisa que eu aprendi, Paula, de uma forma que não tem como ter sobre isso. Deus, Ele não quer os capacitados. Ele quer capacitar os escolhidos. Porque eu não me sentia capacitado. Eu não me senti de forma alguma. Quantas vezes eu aqui nessa igreja, ali nesse corrimão ali do mezanino da igreja aqui, eu chorava e falava, meu Deus, por que eu estou aqui? O Senhor prometeu para mim isso, aquilo, eu estou aqui no lugar onde eu não pego no microfone, onde eu não falo no canto, eu era líder de ministério de louvor, e vim para cá, para ficar aqui, escondido, né, para muitos, mas para Deus não, sendo preparado, né, criando raízes. Então a mídia, ela me mostrou algo extraordinário. Como Deus é detalhista, o quanto Ele gosta de processos para que nós possamos chegar ao propósito. E aqui eu aprendi a continuar, a amar a obra do Senhor, a amar pessoas e entender que não é só sobre eu, pastor Celso, é sobre algo muito maior. Muitas vezes a gente não entende isso. Como líder de alguma superintendência, não é sobre mim, nós vamos passar, nós somos ferramenta, mas existe um propósito. E eu aprendi que a obra do Senhor, ela requer amor. Muito amor. Não tem como servir, não tem como liderar um ministério se você não amar a obra, se você não amar pessoas. Então, esse ministério, ele tem alcançado tantas vidas, tantas pessoas, e eu entendo porque Deus vai me mostrando em experiência, eu sendo alcançado através de algo nas redes sociais, eu, Celso, e ele mostrando para mim a real importância, porque se eu fui alcançado, outras pessoas estão sendo alcançadas também. Então aquilo que eu estou produzindo, aquilo que a mídia Atos Pai está fazendo, precisa realmente de ter a essência, precisa de ter a presença, porque realmente nós estamos aqui apenas, Paulo, como Ministério de Mídia, para colocar a semente. Quem vai regar não somos nós. Nós vamos mandar a mensagem. E eu tenho certeza, experiência própria, que quando essa semente é colocada, a gente acha que não está fazendo efeito. Mas uma hora no quarto, uma hora com os amigos, numa festa, o Espírito Santo vai falar assim, aqui não é o seu lugar. Porque algum dia chegou um vídeo para ele que a mídia Atos Pai produziu, direcionada por pessoas cheias da presença. E ele vai lembrar de um vídeo que ele viu e volta para casa. O seu lugar não é aqui. Deus tem planos para a sua vida. Você é especial, você foi escolhido. E as pessoas que nós alcançamos lá fora, nós não temos acesso a ela dentro da igreja. Então a mídia é um ministério, irmão, que alcança multidões. E muitas vezes isso está ao nosso olhar, é como a fé. A gente não enxerga, mas precisamos ter ela. Muitas vezes as pessoas não entendem, não valorizam esse departamento, esse ministério, porque não está vendo, não está palpando aquilo que está acontecendo. Mas eu reconheço que Deus tem feito algo extraordinário. Deus tem mudado vidas aqui. E tudo isso, esse ministério, tudo isso que está acontecendo, também é porque eu tenho pastores aqui nesse ministério, Fama, que acredita, que investe, que cuida. São pastores que realmente amam as suas ovelhas, investe naqueles que estão servindo, e a gente sente esse amor. E aí nós temos o amor de Cristo incondicional por nós, esse amor ágape, que não se mede. E ainda temos o amor dos nossos pastores. Não tem como não fazer
essa obra com amor, com excelência, porque é nos ensinado. E a gente sente isso. Eu sinto amado, eu me sinto abraçado por Cristo. Então tudo que nós fazemos aqui, eu sempre peço a Deus, meu Deus, é a tua obra. Não é sobre mim. Não sou eu. É para o Senhor, não posso errar. Me dê sabedoria, me dê discernimento. Eu tenho um desejo de falar de Ti. Eu tenho desejo de levar a mensagem para o Senhor, a mensagem que realmente sacia. A mensagem realmente que alimenta as pessoas. Que elas possam se sentir impactadas, que elas possam sentir realmente a sua presença, esse amor. Porque eu tenho comigo, Paula, que quando a pessoa realmente ela sente esse amor de Cristo, ela nunca mais é a mesma pessoa. Não tem como ser. E eu tento passar isso para todos aqui da Midiates ao Pai. Primeiro vocês têm que entender que é para Ele, é para Ele. E nós somos privilegiados. Nós temos que se sentir honrados porque Ele escolheu a nós para esse momento onde a rede social está aí mudando vidas, impactando vidas para o mal também. E nós podemos ser um canal de bênção. E Ele escolheu eu, escolheu você, escolheu todos que estão aqui. Então, eu entendo que se todo mundo entendesse e reconhecesse esse amor de Cristo por nós, com certeza faremos sempre algo de excelência na obra do Senhor. Então, o Ministério de Mídia hoje, ele é uma ferramenta, ele é uma arma contra o inimigo. E nós estamos aqui debaixo da direção do Senhor e dos nossos pastores para poder fazer algo de excelência, para que toda honra, toda glória seja dada ao meu Deus. Não é para mim. Eu já sou privilegiado, eu sou grato. Eu sirvo a Deus não porque eu quero que Ele faça algo por mim, eu já sei que Ele já fez. Então eu me sinto devedor. Eu me sinto que eu não consigo nunca pagar essa dívida. Então sempre que eu estou servindo, eu sou grato. Meu Deus, eu falo, meu Deus, obrigado porque o Senhor me escolheu. Me dê sabedoria, me dê discernimento para gerenciar aquilo que o Senhor colocou sobre as minhas mãos. Não é sobre mim, é sobre a obra do Senhor. Eu vejo que é o crescimento que teve também em todos os meninos aqui da mídia, em questão de... nunca é só um videozinho, nunca é só uma transmissão, nunca é só um carrossel. Eu já vi aqui, eu já vivenciei os meninos tá filmando, ser batizado com o Espírito Santo. Eu já vi Manuel ser batizado com o Espírito Santo, filmando. Eu já vivenciei o Vitinho ser batizado com o Espírito Santo, filmando. A Farrime ser batizada com o Espírito Santo, filmando. E como o pastor falou, né? A gente, antigamente, era assim, era um ministério que não era ministério, né? E agora, sendo ministério, é valorizado. Ser valorizado e muitas pessoas estão assim, sendo impactadas. Como você mesmo falou, né? Pessoas aceitando Jesus numa live. Pessoas que estão sendo impactadas até mesmo assim, em hospitais, em presídios. E como que essas pessoas iam aceitar se não fosse a mídia? Né? Que antigamente não tinha. E esse crescimento veio mais. Antigamente a gente tinha mais era a transmissão, né? E veio mais assim após a pandemia, que a gente pegou mais essa questão de que tinha as lives, né? E aí após que veio com mais impacto. E também depois que a gente começou com o Instagram, com as redes sociais. E depois disso a gente tem visto muito crescimento também aqui, dentro da mídia. E de lá para cá, até nós mesmos, né? Quantas vezes que a gente está em casa, que a gente é impactado através de um louvor, de um testemunho. E é isso. Eu vou explicar para você de uma forma que eu tenho falado para muita gente. O apóstolo Paulo tem uma passagem que ele escreveu, que está em 1 Coríntios 12, do 12 vai até o 27, vai até mais, mas eu vou falar sobre isso. Que ele fala de um só espírito, de um só corpo com vários membros.
quando eu decido avaliar que algo não é importante, leia essa passagem. E lá fala assim: adianta os olhos falar que não precisa dos pés? Adianta a orelha falar que porque ela é orelha, ela não faz parte do corpo? Então a mídia, ela é um membro desse corpo. Se todos entenderem e tiverem esse discernimento espiritual, eles vão entender que realmente essa mídia é algo essencial, porque Deus criou um membro e criou um corpo com vários membros, e assim Ele fez, cada um com a sua importância. E lá fala assim que aqueles que nós achamos menos honrosos, a eles devemos dar mais honra. Então a palavra de Deus, ela nos ensina sobre isso. Muitas vezes as falas, aquilo que é dito, não vem do Senhor, eu tenho certeza. Porque o Senhor nos escolheu para estar aqui. E Ele tem alcançado vidas. E muitas vezes a gente deixamos de alcançar por falta de informação, por falta de sabedoria. A Bíblia fala que nós perecemos por falta de conhecimento. E aí o mundo está lá, alcançando pessoas, destruindo pessoas, entrando na sua mente, aquele excesso de informações. Em João 10, 27 fala assim: eu conheço as minhas ovelhas, elas me ouvem e me seguem. E eu acredito que através daquilo que é produzido, daquilo que é realmente feito por nós, mídia, esse ministério, a gente consegue levar essa voz para outras pessoas, alcançar mais pessoas, daquelas que nós não temos aqui dentro da igreja. Então, eu não olho para isso. Eu sou um cara que eu acredito muito em Deus, eu tenho muita fé. E eu sei aquilo que Deus quer para mim, para minha esposa. Eu entendo o processo, porque tem um propósito para ser alcançado. E quando Deus fala: eu conheço as minhas ovelhas, elas me ouvem e me seguem, a quem que eu tenho que ouvir? A Deus. A quem que eu tenho que seguir? A Deus. E se eu escuto a voz dele, é porque eu conheço. E se eu sigo, é porque eu estou sendo direcionado por ele. Ele é a minha direção. E se eu estou ouvindo a voz dele, é porque eu tenho intimidade. Então a gente tem que ter cuidado naquilo que nós falamos. Eu acho que a gente tem que olhar para tudo, toda a superintendência, todo o ministério como membros de um só corpo. Porque o que adianta se eu pensar só numa mão e deixar a outra sem cuidar dela? O que vai acontecer? O corpo vai sentir. Então quando eu olho para a obra do Senhor como um só corpo, eu começo a olhar diferente. Adianta os olhos falar que não precisa do pé? Então acho que nesse corpo cada membro é necessário, e a mídia é um membro importante. É assim que eu olho esse membro essencial, que potencializa esse corpo, e juntos, sincronizados, funcionando na sua força, eu cuidando de cada membro, nós vamos alcançar muito e muito mais pessoas. Eu vejo a obra do Senhor, ela é extraordinária, Ele é muito detalhista. Basta a gente ouvir a voz do Senhor. O manual de instrução é esse. É oração, é jejum, porque a intimidade com o Senhor é essa, porque assim, eu tinha, desde o início, quando a gente veio para cá, eu tinha esse momento, né? Meu celular, muito tempo é assim, 3 horas da manhã ele desperta, e tem vez, na maioria das vezes eu acordo antes. Quando eu olho, tá ali 2:55, aí eu ainda falo assim: eu já entendi, eu ainda brinco assim, que eu falo, já entendi, Deus, que tá na hora, né? E aí por um tempo eu fiquei ali sem orar, e aí não, né? Aí não adianta, sem a oração não vai. Você tem que, não tô falando que você tem que orar só se for 3 horas da manhã. Esse foi o meu propósito com o Senhor. Eu quero orar. Esse foi o meu propósito, de 3 horas da manhã. Mas sem oração não vai. Porque é através da oração, ali da sua leitura diária, do seu do jejum, é que você vai pegar intimidade e o que o Senhor vai te mostrar. Porque também não é fácil. Como você mesmo falou, é adolescente, é jovem, tem ali um novo convertido, como que cada um é de um jeito. E aqui na mídia mesmo tendo, não é só na mídia, né? Nas outros ministérios também, mas tô falando assim no específico aqui, tem 60 pessoas. Eu conheço cada um deles
do jeitinho deles, né? Ali tem um jeitinho de cada um, e eu sei ali discernir o jeitinho de cada um deles. Mas não é porque eu ali sou a esperta Alana, é o Senhor que mostra ali não só para mim, mas também o pastor Celso. Amém. É só pegando um pouquinho o gancho desse tema. Ao longo desses 13 anos, passaram diversas pessoas aqui nesse ministério, né? Pela Mídia ao Pai. E muitas vezes eu já fui muito criticado por algumas ações e a forma com que eu lido com cada um. Pastor Celso, mas só insiste mais. Pastor Celso, mas dá trabalho, assim não vai dar certo. É uma pessoa que está passando por isso, por aquilo. E muitas vezes por ele estar passando por isso ou por aquilo, eu não devo deixar ele aqui nesse ministério. E, Paula, eu não sei o que eu vou fazer. Porque eu tenho comigo que Deus não me chamou para desistir de pessoas. E eu ainda não tenho sabedoria para lidar com isso. Porque eu vejo, são várias situações que eu já vi passar. Eu procuro sempre dar amor, falar coisas boas de Deus para essa pessoa. Por que eu faço isso? Porque algum dia na minha vida foi isso que mudou minha história. Em determinado momento, uma situação que eu estava, muitas pessoas criticando, esse não tem jeito, esse não vai dar certo, esse não tem futuro, não tem conserto, larga de mão. O que mudou a minha vida foi alguém falar para mim, você é importante. Deus vai mudar a sua história, Ele tem um plano para a sua vida, Ele te ama tanto. Foi isso que mudou a minha vida, não foi as críticas, não foi as pessoas falar que eu não tinha conserto, que eu não tinha futuro. Foi alguém usado por Deus, falando, tem um Deus que te ama muito. Você é especial para Ele. Então, como isso mudou a minha vida, eu sempre olho para todas as pessoas, Paulo, cada um vendo Deus mudando a história dele, capacitando, mudando tudo. Aquilo que eu estou vendo, que muitas pessoas estão achando que é ruim, eu vejo que Deus pode transformar em algo extraordinário, como Ele fez na minha vida. Então eu olho para todos com o potencial de ser homens e mulheres de Deus, empresários, pessoas bem-sucedidas, que estão passando diversas dificuldades. Muitas vezes nós avaliamos pessoas sem entender como que foi a criação dela. Como que foi o carinho do pai, da mãe, se está faltando a figura paterna ali ou não. E eu procuro entender isso, porque muitas pessoas, tem pessoas que você vai abraçar ela te rejeita. Muitas vezes ela não teve isso na sua casa. Então eu procuro olhar isso de uma forma diferente. Eu peço, meu Deus, como que esse amor? E aí por isso que eu falo que quando a gente se sente amado por Cristo, a sua forma de amar também é diferente. Porque Ele não olha a cor, Ele não olha se a pessoa está bem vestida, se está mal vestida, Ele olha o coração. Então Deus tem feito eu passar por algo extraordinário nesse mistério, por causa de várias adversidades que tem aqui dentro desse mistério. E assim, a gente trabalhando com jovens, aqui a gente tem adolescentes, jovens, nós temos até melhor idade aqui, nós temos pessoas de tudo quanto é jeito. Então eu sou muito grato porque é Deus me formando, é Deus me moldando, e Ele faz ter essa diversidade de pessoas e eu lidar com isso. E sim, você pode montar qualquer um da mídia ao Pai. Eu sempre procuro falar algo bom. Eu sempre procuro tratar todos com amor e carinho, porque como isso mudou a minha vida, eu acredito que pode mudar a vida de outras pessoas. Quero que vocês, uma palavra, Senhor, assim, este é o tempo de amar, de colher.